Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu subo a essa tribuna com muita honra para representar uma indicação da bancada do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. E faço aqui a defesa de uma Câmara dos Deputados independente e democrática. Acredito que nesse momento o Brasil acompanha a eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados. E nós, mais que observarmos a dinâmica estrita da casa, temos que olhar para a realidade política, econômica e social do Brasil. O que se espera da Câmara dos Deputados é colaborar para que o nosso país supere uma crise de grandes proporções que nós enfrentamos nesse momento. Uma crise que tem uma dimensão econômica. Todos acompanhamos. Faz anos que o mundo inteiro está mergulhado numa crise, e houve uma forte repercussão sobre a economia do Brasil. Uma crise, é claro, que reflete debilidades da nossa infraestrutura, da nossa logística, mas uma crise que, sobretudo, foi potencializada em função do agravamento da crise política que o Brasil vive. A política tem sido um fator decisivo para a ampliação da crise econômica do Brasil. E há uma repercussão imediata sobre a vida do nosso povo. A Câmara dos Deputados deveria todos os dias refletir sobre o que podemos fazer para enfrentar o desemprego, que é um flagelo que atinge duramente as famílias do Brasil. Mas creio que aqui fazemos pouco, e acredito que a primeira afirmação da Câmara dos Deputados deve ser para construir caminhos que garantam a retomada do desenvolvimento econômico, a garantia de emprego e de condições dignas de vida para o nosso povo. Mas essa eleição é também expressão de uma das mais profundas crises políticas que o nosso país já viu. Uma crise institucional, em que essa casa foi o epicentro. Hoje, nós voltamos às urnas para eleger um presidente, porque, apesar da demora, felizmente, o presidente réu foi afastado e nós pudemos eleger um novo comando para restabelecer as condições políticas do comando dessa casa. Eu considero que essa crise política grave do Brasil, ela é potencializada porque nós quebramos a ordem institucional do nosso país. Nós quebramos o Estado democrático de direito, quando esse plenário, no último dia 17, violando a Constituição, afastou a legitimamente eleita presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu considero que a Câmara deve enfrentar um processo duro que o Brasil atravessa de negação da política. E muitas vezes nós colaboramos com a negação e com o desgaste da política, seja por práticas antiéticas, seja por agendas obscurantistas, que desmoralizam essa casa perante a população do nosso país. Por isso, eu creio que a Câmara dos Deputados deve ser parte da superação dessa grave crise política do Brasil e deve jogar papel para restabelecer a ordem democrática. Aqui vale uma reflexão sobre a própria dinâmica da casa. Não é possível que a Câmara dos Deputados seja comandada por um grupo, tenha como marca o compadrio, que o imperador se sente na presidência, como fez Eduardo Cunha, e atenda aos seus e aos interesses dos seus. É fundamental que nós tenhamos aqui uma casa que reflita a pluralidade expressa na Câmara dos Deputados, que representa o conjunto da sociedade brasileira. Que aqui quem é governo exerça a sua condição de governo, mas quem é oposição, quem é minoria, tem as prerrogativas de exercer a sua condição de oposição, exercer a sua condição de minoria, e não vivamos o que assistimos aqui,
O presidente perdia uma votação, botava para votar de novo. Perdia novamente, botava para votar de novo. Por quê? Porque não havia regra, não havia regimento, não havia democracia. Portanto, eu considero que nós temos a obrigação de restabelecer o funcionamento regular dessa casa, respeitando o regimento, respeitando a proporcionalidade, respeitando o direito das minorias e o direito de cada deputado. Essa é a Câmara dos Deputados e cada deputado deve ter a sua expressão, as suas posições, as suas perspectivas aqui consideradas. Acredito que a Câmara dos Deputados deve se abrir para uma relação democrática também com a sociedade. A Câmara deve liderar um diálogo social e não se fechar atendendo interesses de corporações ou de uma ou outra instituição. A Câmara dos Deputados tem que ter cheiro de povo. Temos que acabar com essa história de galerias fechadas. Temos que acabar com essa história de impedir que o povo trabalhador simples possa circular pelos corredores, expressando as suas posições, expressando os seus desejos e as suas necessidades. Eu considero que a Câmara dos Deputados deve afastar a agenda retrógrada que, por vezes, a liderança de Eduardo Cunha e do governo de Michel Temer tenta impor a essa casa. Temos que impedir regressos, impedir a retirada de direitos dos trabalhadores. A Câmara tem que impedir a reforma da Previdência que ataca duramente os aposentados pensionistas do Brasil. Temos que impedir o absurdo que surge. Empresários falando de jornada de trabalho de 80 horas. 80 horas. Está em risco conquistas de décadas alcançadas pelos trabalhadores do nosso país. E a pauta que deve vir para cá não é de teto de gastos. A pauta que deve vir para cá é da reforma urbana, para garantir mobilidade, condições dignas de vida para o nosso povo, garantir moradia para o nosso povo. É a pauta da reforma agrária, que é uma dívida secular que o país tem com os trabalhadores do campo. É a pauta da democratização dos meios de comunicação, rompendo com os monopólios que controlam o acesso à informação no Brasil. É a pauta da reforma política democrática. Não essa reforma que meia dúzia querem fazer para excluir partidos que têm extrato democrático, mas é uma pauta de reforma política para dar protagonismo à sociedade brasileira, aumentar as liberdades políticas. A Câmara deve debater reformas que signifiquem mais conquistas para o Brasil, ampliação da nossa democracia, mais direitos para o nosso povo. Eu considero, e assim o nosso partido entendeu ao apresentar a nossa candidatura, que aqui nesse plenário seria importante ecoar as vozes de milhares de brasileiros que foram às ruas em defesa da democracia, e é defender a democracia que nos traz nesse momento a essa tribuna, para que nós possamos deixar registrado, seja para os meninos e meninas que ocupam escolas e universidades, as mulheres que defendem a sua liberdade, o direito ao seu corpo, o direito inalienável das mulheres, que algumas propostas obscurantistas aqui tentam interferir. A Câmara dos Deputados tem que ouvir e ver a realidade da juventude negra pobre da periferia do Brasil, que é vítima de um genocídio. Nós temos que nos abrir para perceber a violência que é praticada contra a comunidade LGBT, contra a homofobia, que existe muito forte no Brasil. Poderia falar de muitos temas do século XXI. Não manter a agenda do século XIX, que é o que alguns pretendem impor. E o nosso esforço vai ser abrir a Câmara dos Deputados para dialogar com a sociedade brasileira. Por fim, eu quero agradecer a confiança da minha bancada, do meu partido, e quero pedir o voto de cada deputado, de cada deputada. Eu conheço muitos deputados aqui, da época que estive no governo do presidente Lula, e pudemos construir muitas parcerias. Eu conheço muitos deputados aqui que convivemos no último período, construindo relações de solidariedade, companheirismo, amizade, e quero pedir o voto de confiança de cada um de vocês, para que nós possamos construir uma outra perspectiva de comando da Câmara dos Deputados. Por isso, em nome
da renovação da Câmara, da independência e da democracia, eu peço o voto de cada deputado, cada deputada. Muito obrigado.